Se a gente falasse a palavra comunismo perto dela, ela chorava. Era proibido falar essa palavra perto dela. Então, realmente, ela deve ter ouvido ou visto coisas aterrorizantes. E aí é bom a gente lembrar que quando a gente fala da questão do comunismo, a gente está falando de um sistema danoso, assassino, e que espalhou desgraça em toda a profundidade da palavra por todos os lugares que passou. Então, Nossa Senhora, ela adverte do risco do comunismo entrar no Brasil, e ainda quando o padre pergunta por que ela está aparecendo ali, porque ela está insistindo tanto nisso, ela é muito clara quando ela diz: eu ando procurando a salvação dos meus filhos. Sim. E aí ela ainda diz assim: eu amo a terra de Santa Cruz. Ela vem advertir, dizendo que ali na frente tem um buraco, que a gente vai cair nele, mas que tem como desviar do buraco. E aí eu tenho muito medo disso hoje, porque a gente imagina que isso foi em 1936, quando a população tinha um outro padrão de vida, né? Outros valores muito mais consistentes, e mesmo assim Nossa Senhora já viu que ali a coisa estava se encaminhando para um perigo muito grande. Imagina na situação que a gente vive hoje, né? Falando claramente, em 1936 ninguém falava de ideologia de gênero, né? E Nossa Senhora já viu que a coisa estava tão complicada que desceu do céu para avisar. E aí quando o padre Kerley, muito culto, pergunta se seria igual à Espanha, porque ele estava atualizado do que estava acontecendo na Espanha naquele momento, ela diz quase. A nossa tendência é achar que o quase é menos, né? Mas o quase pode ser mais também, né, padre? Só para os nossos ouvintes que não fazem ideia do que é a Espanha, né? Ou seja, de 1936 a 1939 houve uma guerra civil na Espanha, onde o país foi dividido em duas partes, numa guerra fratricida, onde de um lado havia um grupo que iria implantar o regime comunista, né? Isso. E através dessa implantação do regime comunista houve uma grande perseguição da igreja. Ou seja, se você pega o Martirológio, ou seja, o Martirológio é um livro onde estão lá catalogados os principais santos pela data do ano litúrgico, né? Todos os dias do ano, se você pegar lá, sempre tem, né, por volta de 1930, algum mártir espanhol. São os mártires da Guerra Civil. Ou seja, a quantidade enorme de sacerdotes, religiosos, seminaristas, leigos cristãos que foram martirizados. Né, na Guerra Civil Espanhola, que queria implantar o comunismo na Espanha. Houve uma coisa de uma mancha de sangue na pedra, é isso? Na mão. Na mão de Nossa em Senhora. Uma das aparições, um menino, não se sabe se por inocência ou por maldade, o padre quer até fazer esse comentário no diário dele, ele joga uma pedra em direção à aparição. E essa pedra pega na mão de Nossa Senhora, bem na palma da mão, e sangra muito. E aí as meninas dizem que a mão dela está sangrando, e aí ele pergunta o que significa esse sangue. E aí ela diz: é o sangue que correrá no Brasil se o comunismo não for detido.